Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo. Vamos continuar nossos estudos em Python. Vou falar um pouquinho sobre variáveis, seguindo aqui o nosso roteiro, tá bom? Variáveis. A gente já conhece, já estamos utilizando variáveis e eu quero dar uma incrementada nesse assunto, tá legal? Quando estávamos ainda na introdução lá da matéria, naquele momento que a gente usava ainda a tela preta, né? Chegamos a conversar rapidamente sobre variáveis. Uma variável é um espaço que o desenvolvedor cria na memória do computador, que a gente cria na memória do computador, para armazenar temporariamente uma informação, um dado. Então, quando eu crio uma variável, é na verdade um espaço na memória do computador que eu estou criando. Estou dando um nome para esse espaço. Então, se eu criar uma variável chamada idade, para então perguntar a idade de um usuário, eu estou criando uma caixinha na memória do computador, um espaço na memória do computador, que eu estou nomeando como idade. Na hora que eu pergunto a idade do usuário, ele me responde, eu salvo nessa variável, essa variável fica com essa informação, tá bom? Essa informação, esse dado, pode ser um valor numérico, um valor textual, ou mesmo um valor lógico, que é verdadeiro ou falso, tá bom? As variáveis precisam existir sempre que uma entrada de dados, ou seja, o uso de uma função input, for acionada, um cálculo for realizado. Esse a gente ainda não trabalhou muito essa parte, eu quero entrar nesse assunto, e aí a gente guarda o resultado desse cálculo numa variável, para depois continuar utilizando esse resultado. E quando um dado for utilizado e armazenado para uma utilização posterior. Você precisa armazenar uma informação qualquer, um dado qualquer, seja um número, seja um texto, seja um verdadeiro ou falso, para depois usar isso em outra situação, vai precisar de uma variável, tá bom? Seguindo aqui, ó, no Python, as variáveis precisam ser declaradas já recebendo um valor inicial. E a partir desse valor inicial será definido o tipo de variável. A gente já também conversou sobre isso em alguns vídeos aí nossos, né? Vamos criar um exemplo aqui só para guardar as variáveis, tá bom? A gente continua no projeto programação sequencial. Então, deixa eu voltar aqui no nosso PyCharm. Ele está aqui ainda aberto na última ação que a gente teve. Vou fechar o arquivo aqui, entrada de dados, tá bom? E o material pediu para a gente criar um novo arquivo. Então, vou dar aqui botão direito, novo, new no caso, né? Python File. Vou chamá-lo de variáveis. Tudo em minúsculo, sem acento, sem nada. Enter. Criou aqui o arquivo, ó, já aparece aqui, já aparece ali em cima. Vamos olhar o que o material pede para a gente fazer. Olha, realize essas experiências. Ó, país igual Brasil. Eu vou começar a falar agora até de uma forma um pouco mais técnica. Quando a gente está lendo um código e aparece o símbolo de igual, a gente não fala igual, a gente fala recebe. Porque eu vou te explicar agora por quê. Então, aqui, na verdade, eu devo ler país, que é o nome da variável, recebe esse valor, esse dado, que é Brasil. Uma outra variável que eu vou criar chamada número recebe o valor número 10. E uma outra variável que eu vou criar chamada casado recebe o valor true, que é verdadeiro, tá bom? Então vamos fazer essas três variáveis. Olha, país, tudo sem acento, tá bom? É uma variável do tipo string, então ela vai receber o termo Brasil com aspas, para indicar que é uma string, eu estou armazenando aquele texto ali. Depois a variável número vai receber o número 10. E depois uma variável que se chama casado vai receber true. Observe que o true é com T maiúsculo, acho que ali no material estava em minúsculo, deixa eu conferir. Estava em minúsculo, preciso corrigir ali, tá bom? Olhando aqui para o nosso PyCharm, é em maiúsculo. Em minúsculo, ele fica dando erro. True é um comando em Python, então é por isso que ele não aceita que eu escreva de qualquer forma. Tem que ser com letra maiúscula, e aí repara que ele pega a cor correta ali de quem entendeu o comando. Em seguida, ao utilizar a função input, lembre-se que a entrada de dados sempre será considerada como um valor textual, um valor string. E a gente então vai precisar mudar isso na pergunta se eu precisar de outro tipo, né? Então tem aqui uma variável que está simplesmente como input, informe o seu nome, porque é um valor textual que vai ser colocado ali como resposta. Já a variável salário, que pede o salário, já está como float, porque é um número decimal. E a idade, que vai pedir a idade de uma pessoa, é o tipo int. Então, voltando aqui, o nome
a variável nome que eu criei, uma caixa na memória que eu criei chamada nome, eu não preciso converter o tipo na pergunta, porque o que eu estou perguntando já sugere uma resposta em string. E todas as perguntas no tipo, na função input, são, se você não converter nada, entra tudo como string. Depois a variável idade, onde eu vou ter que trabalhar com um inteiro, para então fazer ali dentro o input para perguntar a idade da pessoa. Ok? E a variável salário, que eu vou usar ali convertendo já para float, que são os números reais, números decimais, para então perguntar o salário da pessoa. Aqui os valores vão ser perguntados ao usuário e a resposta dele, o que ele responder, cai na variável, né? Em seguida, o nosso material pede para a gente testar o tipo dessas variáveis, tá? Aqui só está no exemplo um tipo ali na pergunta, só uma linha de informação, tá bom? Mas é legal que a gente teste todos. Então eu posso testar, por exemplo, o tipo da variável país, que está lá em cima. Vou copiar e colar isso aqui algumas vezes, Ctrl C, depois Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, várias vezes. Aqui eu vou vir mudando, ó. Depois número, depois casado, depois nome, idade e salário. Ficou um a mais ali, vou apagar. E vou executar. Primeira vez que eu estou executando esse arquivo, então é melhor vir com o botão direito para a gente ter certeza que está rodando o arquivo variáveis, né? Run variáveis. E atenção, programação sequencial, ele vai executar de cima para baixo tudo que a gente fez aqui nesse código, né? Então não aparece para o usuário, mas ele já criou essas três variáveis, já colocou esses valores salvos nestas variáveis. E aqui é que entra alguma coisa para o usuário, porque aqui está a primeira interação com o usuário, o input. Primeira que nós temos nesse nosso código aqui. Então está aqui, informe o seu nome. Lembra que a parte abaixo é como se fosse o monitor do usuário e aqui ele está vendo e interagindo, né? Ele não enxerga a parte de cima. Tudo bem? Então o usuário rodou o programa e está lá, informe o seu nome. Ah, então ele vai responder o nome dele, depois vai pedir a idade dele, depois vai pedir o salário dele. Né? Isso são essas três perguntas aqui. Vou botar aqui um salário, por exemplo, 6.000. Vou botar aqui um decimal, tipo ponto 33, tá bom? Os centavos aí do salário, né? Enter, e aí aparece um monte de class, 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 que é a resposta dessa sequência aqui de print type. Lembra que o type exibe o tipo da variável, né? Então ele está exibindo o tipo da variável país, que lá no alto nós gravamos Brasil. O tipo dela, o Python trabalhou como string. Depois a variável número, que aqui aparece na sequência como int. A variável casado, que aparece como bool. Bool quer dizer boolean, tá bom? Vou até botar aqui um comentário. Isso aqui pegou o tipo bool, que é o que a gente chama de booleano, que é o famoso verdadeiro ou falso. Tem gente que também chama isso de tipo lógico. Tipo booleano ou lógico é a mesma coisa, tá bom? Só depende da literatura que você estiver consultando. Tudo bem? Então eu estava aqui no bool, que é a nossa variável casado. Seguindo aqui, então, eu tenho a variável nome, que pegou string, né? Eu perguntei o nome da pessoa, mas a pergunta não teve conversão alguma, então ele salva no automático como string. Depois eu fiz a pergunta da idade, mas converti para inteiro, e ele converteu mesmo, olha aqui, tipo int. E a do salário eu também perguntei, mas convertir para float, e ele converteu bonitinho. Então a gente está conversando aqui o seguinte, voltando para lá, as variáveis são declaradas e ou você já declara colocando um valor nela, como essas três variáveis acima, ou você declara perguntando alguma coisa para o usuário,
mas você precisa se preocupar no tipo que isso vai salvar. Se você não colocar nada, ele salva como string, tá bom? Então as variáveis têm essa característica e a gente pode e deve usar muito as variáveis. Finalizando aqui um pouco com mais prática aqui, vou fazer aqui uma seguinte situação. Vamos supor que eu queira calcular a nota, a média de um aluno. Eu quero mostrar um cálculo acontecendo e usando variáveis para isso, tá bom? Então eu vou criar uma variável chamada nota1, onde eu vou em float perguntar para o aluno, input, informe a sua nota 1. Seria a nota do primeiro bimestre, do primeiro mês, enfim, cada escola tem uma característica, mas a pergunta é basicamente essa. Vou copiar e colar para ganhar tempo. Vou botar nota 2 e vou informe a sua nota 2. Então, o aluno, entrada de dados, vai me passar as duas notas que eu estou querendo, tá bom? Detalhe, isso aqui está no mesmo arquivo do que eu já tinha antes. Como é uma programação sequencial, na hora que eu executar, ele vai vir lá de cima, né? Vai perguntar o nome, a idade, o salário, vai exibir esse monte de coisa aqui para só depois ele perguntar a nota. Mas vai perguntar, eu não estou criando outro arquivo para isso, então sou obrigado a passar por tudo isso, né? Criei as duas perguntas e isso está salvando a cada nota na sua respectiva variável, nota 1 e nota 2. Veja bem, o cálculo da média já é o processamento, não é verdade? Então, não tem que perguntar a média do aluno, eu tenho que calcular. Então, eu vou criar uma variável, que eu vou chamar de média, só que ao invés de fazer uma pergunta ou atribuir um valor diretamente a ela, eu vou fazer um cálculo com as variáveis que eu tenho. Tradicionalmente, o cálculo de uma média é o seguinte: você pega a primeira nota do aluno, soma com a segunda nota do aluno e depois divide por 2, certo? Mais ou menos, tá bom? Olhando assim parece que está ok. Mas a gente tem que compreender que isso daqui vai buscar as características todas que a matemática nos ensina. E na matemática existe uma situação que é a prioridade na execução de cálculos, diversos cálculos numa mesma linha, tá bom? A gente não deve simplesmente fazer essa conta da esquerda para a direita como a gente lê. Eu não vou ler nota 1 mais nota 2. É o exemplo. Ele tirou 3 na primeira e 5 na segunda. Então, nota 1 mais nota 2, 3 mais 5 dá 8. Então 8 dividido por 2 vai dar 4. Não, não é assim que vai acontecer. Na matemática existem as prioridades das contas, das funções matemáticas. A multiplicação e a divisão, elas possuem prioridade sobre a soma e a subtração. Então, nesse tipo de expressão aqui, como tem uma divisão e uma soma, a divisão tem prioridade. Então, a matemática vai obrigar isso aqui a fazer o seguinte: vai pegar a nota 2 e dividir por 2. Depois é que ele soma com a nota 1, porque a prioridade entre a soma e a divisão é da divisão. Multiplicação e divisão vem na frente da soma e da subtração. Mas não é assim que a gente calcula a nota, né? Então, se a pessoa tinha tirado 3 e depois 5, ele vai pegar o 5 e dividir por 2, que vai dar 2,5, para depois somar com 3. E aí, então, isso está dando 5,5 de média. Com 3 e 5, ele ficou com 5,5 de média. Tudo louco, não está certo isso, né? Mas na matemática isso fica dessa forma. Você, inclusive, pode ver o resultado disso. Olha, print, vou mostrar o resultado errado e depois a gente corrige, tá bom? Vou fazer aqui, ó, o seguinte: a sua média é, e vou concatenar, vou juntar com a variável média. Aqui, ó, escrevi errado, média. Aqui, só para você compreender, a variável média está recebendo o resultado dessa conta. O resultado não está vindo do jeito que a gente quer, mas está acontecendo uma conta, vindo o resultado para cá e guardando na variável. Vamos rodar aqui, então. Vai vir lá de cima, né? Então, eu vou respondendo coisas aqui rápidas, tá? FAB para o meu nome, a minha idade eu vou botar um número qualquer, e o salário ali também alguma coisa rapidamente. Ele passou ali por aquele monte de tipos que aparecem, e agora chegou onde a gente queria. Está me perguntando a nota 1. Vou botar as notas que eu falei. 3 na primeira nota, 5 na segunda nota. E ele me deu que a média é 5,5. Então, o que aconteceu? Ele fez a conta do jeito que eu expliquei. Primeiro a nota 2, que foi 5, ele dividiu por 2. Então, 5 dividido por 2, rapidamente, dá 2,5.
E aí esse 2,5 ele somou com a nota 1, que eu disse que era 3. Então 2,5 mais 3, 5,5 foi a média que ele me deu. Não está certo, isso não é um cálculo de média. A nota 3 mais 5 somado dá 8, que dividido por 2 deveria dar 4. Mas a matemática não é da esquerda para a direita que a gente lê. Então, se eu preciso alterar essa ordem, ou seja, se eu preciso que a conta da soma ali aconteça antes da divisão, eu vou precisar usar um recurso que também utilizamos nas aulas de matemática, que é usar parênteses. Se eu colocar um parênteses aqui abrindo e um outro fechando ali, eu estou mudando a prioridade da ordem da execução dos cálculos. Né? Então, o parênteses tem uma prioridade maior do que tudo que a gente tinha visto antes. Então, a matemática fala assim, não, então agora eu primeiro resolvo o que está no parênteses, que é a nota 1 mais nota 2. Se eu tiver informado 3 na primeira e 5 na segunda, então 3 mais 5 aqui vai dar 8. Com esse 8 é que ele vai dividir por 2 e vai salvar a média ali como 4. Vamos rodar de novo. As coisas que estão lá por cima eu vou responder qualquer coisa. Muito bem. Passei aqui. Ó. Nota 1, 3. Nota 2, 5. E olha lá, sua média é 4. Agora funcionou corretamente. Conclusão desse nosso raciocínio aqui. Não basta escrever e achar que vai funcionar corretamente. Na verdade, se eu tirar o parênteses, o computador não sabe o que é média. Ele simplesmente está fazendo a conta que eu mandei fazer. Se eu mandar fazer uma conta errada, ele vai fazer errada. Ele só faz da forma que você mandou. O erro não foi dele, né? A verdade é essa, né? O erro ali foi de quem não colocou o parênteses, que é quem está desenvolvendo o programa. Então a gente tem que saber a regra da matemática, tá bom? Nesse caso, o cálculo correto é ter parênteses aqui e aqui para ele priorizar. Resumo dessa estrutura aqui. Ele vai fazer toda essa conta e o resultado vai ser atribuído à variável média. Então eu leio essa frase da seguinte forma: média recebe o resultado dessa conta, todinho. E aqui embaixo eu estou exibindo a média. Então a variável aqui foi utilizada para processamento, tá bom? Nesse exemplo aqui, as duas variáveis nota 1 e nota 2 são as entradas de dados. O processamento é o cálculo que eu preciso para gerar a média. E a saída de dados, que é o retorno para o usuário, é a explicação de que a média dele é tanto ali. Tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.